Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 31 de janeiro, encerramento do mês. Então vamos fazer uma abordagem também, falar do gráfico mensal aí desses ativos. Ibov terminou o pregão com alta de 0,72%, impulsionado principalmente nas últimas horas de pregão, na verdade de 16 horas em diante, até as 17h30. E nessa puxada fechou aí na máxima do dia, trazendo a expectativa um pouco mais favorável. Mas para mim ainda para trazer um sinal um pouco mais significativo de repique de alta, precisaria fechar uma hora de pregão acima de 60 mil pontos e gerar nova máxima. Para mim seria um pouco mais significativo, já quebraria uma sequência de mínimas descendentes no diário e ainda teria uma força um pouco maior já de confirmação disso pelo gráfico de 60 minutos. No mensal, o mês terminou aí com queda de 1,95%, mantendo o Ibov dentro do seu triângulo simétrico aqui do gráfico mensal, sua figura aí geométrica que representa a indefinição. Conseguiu até no decorrer do mês superar os 63.428, mas não confirmou isso em termos de fechamento. E inclusive estabeleceu uma tendência de baixa de curto prazo pelo gráfico diário. Então vai precisar de um pouco mais de força para poder romper de vez essa barreira aqui extremamente importante do meu ponto de vista neste momento, na faixa de 63.400 pontos. Olhando agora para a Petro, PETR4, terminou o dia em queda. A queda da Petro foi de 0,66%, que trouxe até o fechamento dela, deu uma recuperada, trazendo o fechamento para cima dos 18 pila. Ação em tendência de baixa, ainda pode atingir suportes mais baixos como 17,42 a 17,31. Não vejo como uma ação interessante para comprar contra a tendência, não vejo ela tão esticada assim para baixo. Por exemplo, vou comprar a superação do 18,33, já estaria testando 18,35 agora como resistência, porque ela confirmou até o fechamento abaixo de 18,35. Então essa região de 18,35 a 18,50, 18,65 já tende a funcionar como um ponto dificultador de subida para a ação. Então qualquer tipo de compra contra a tendência ainda em cima de resistência não seria algo realmente interessante para mim. Não atende aos meus critérios de entrada Petrobras há um bom tempo e continua dessa forma. Fechou o mês de que forma? Fechou o mês em baixa, baixo de 7,38%, mantendo a sua configuração baixista de topos descendentes, inclusive com a formação de um triângulo de baixa, se aproximando do suporte desse triângulo de baixa. A perda desse suporte tende a trazer um cenário muito mais negativo nessa ação, mas por enquanto o viés desse papel, seja no curto prazo ou médio prazo, continua sendo de baixa. Vale 5 terminou o dia em boa alta de 3,78%. A ação começou a fazer algo que eu tinha mencionado como possíveis sinais para reverter a situação de ontem, que seria primeiro formar um fundo na mesma região de fundo anterior, que ela estava dando indício de inclusive acionar um stop de uma operação de curtíssimo prazo, ficou muito próximo de acionar um stop de uma operação tentando pegar um repique de alta e terminou chegando ao objetivo dessa operação. E a outra forma que seria não só fazer o que o fundo gerar nova máxima e romper os 38,18 para gerar o que? Um W aqui no gráfico 60 minutos, fundo duplo, trazendo até uma projeção de alta desse fundo duplo, está na faixa dos 39,10, um local onde ela pode atingir e vai encontrar resistência aí de 38,85 a 39,15. Não vejo como uma compra esse fundo na Vale, apesar de estar acontecendo em cima de um ponto muito importante de suporte do gráfico semanal, porque o ativo está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário e possui resistências muito próximas. Aí o objetivo dessa operação, comprando ela por volta de 38,70, vai ficar acima dos R$40. E nesse caso ela tem que superar 38,85 a 39,15 e mais acima ela vai ter que superar 39,76 a 40 pila para atingir o objetivo da operação. Então eu prefiro não entrar comprando dessa forma a ação. Ela gerou até a possibilidade de entrada aqui na formação desse W, conforme já comentado no radar do mercado, mas agora pelo gráfico diário não faria essa entrada. Como foi o fechamento do mês na Vale?
no fechamento do mês na Vale foi com queda de 5,31%, depois de atingir uma região importante de resistência, 41,60, 41,80 até os 42 pila. Perdeu bastante força, gerou um candle de reversão chamado de nuvem negra, trazendo um aspecto aí de perda de força, tanto que ela estabeleceu uma tendência de baixa de curto prazo. Vamos ver também se volta a trazer uma expectativa mais forte no mês de fevereiro, para deixar para trás de vez essa região dos R$42. A gente vai estar monitorando esse ativo para ver se ele consegue proporcionar sinais interessantes de entrada no decorrer aí do mês de fevereiro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.